Internautas, vamos agora viajar até a Itália, concretamente no estado do Vaticano, onde o Papa Francisco anunciou na penúltima segunda-feira que os padres já podem, inclusive, abençoar casais do mesmo sexo. Ai! Saudações! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Apps Noticioso. Mais uma vez, saudações internautas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Apps Noticioso. Apps Noticioso, programa este que traz para si acontecimentos relevantes que estejam a marcar a atualidade nacional ou internacional. Internautas, para quem não é inscrito do canal, aproveita este momento de inscrever-se para garantir que se mantenha sempre informado e então ative aí o sininho de notificações para o YouTube avisar-te sempre que eu lançar um novo vídeo. Portanto, a nota que marcou a nossa atenção dá conta que o Papa Francisco anunciou que todos os padres já podem, inclusive, abençoar casais do mesmo sexo. Portanto, nós aqui tivemos um documento na qual foi publicado, vamos aqui ler algum trecho para depois podermos aqui fazer uma avaliação. Mas, internauta, não sai daí, porque hoje contamos aqui com um irmão em Cristo que vai ajudar-nos a decifrar certas questões. E agora acompanhe um dos trechos do documento. Num dos passos mais firmes no processo para tornar a católica mais inclusiva em relação à comunidade, o Papa Francisco anunciou que vai permitir que os padres abençoem casais homossexuais. A declaração faz parte da Declaração Fiducia Suplicense sobre significado pastoral das bênçãos. Abençoar casais homossexuais equivale a um verdadeiro desenvolvimento e uma contribuição específica e inovadora para o significado pastoral das bênçãos. A decisão foi baseada na visão pastoral do Papa. Portanto, nesta leitura desse trecho, aqui deste documento, pode concluir-se o seguinte: perante um pedido de duas pessoas para serem abençoadas, mesmo que a sua situação seja irregular perante a Igreja Católica, será possível conceder-lhes a bênção, mas sem que este gesto contenha elementos semelhantes a um rito matrimonial. Isto é, a possibilidade de bênção não está relacionada com o matrimônio, que continua a ser proibido no contexto religioso da Igreja Católica. Internautas, uma confusão enorme. Olha só, mesmo o Papa admitindo que os padres podem abençoar casais do mesmo sexo, ele ainda reconhece que a ação é pecaminosa. Agora uma questão: por que então ele admitiu? É uma confusão enorme. Por quê? Porque há informações contrárias. Enquanto ele admite que se pode abençoar, numa outra versão ele diz que ainda a ação é pecaminosa. E então, internauta, essa conversa vamos debater mesmo sentados, porque aí desse lado também precisa sentar para entender aqui com o nosso irmão em Cristo certas questões. E já nesse momento eu aproveito aqui convidar o nosso irmão para fazer-se próximo a mim, por favor. Portanto, neste momento, quero aqui agradecer por ter aceito o nosso convite e então seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que me sinto lisonjeado pelo convite e desde já agradeço pela oportunidade. Meu nome é Berto Adelino, estarei aqui também fazendo parte deste debate. Portanto, nós não gostamos muito de enrolamento quando o assunto é debate. Quando chega este momento, são questões por detrás de questões. E agora, a primeira questão mesmo que interessa ao povo aí em casa e a mim também é: o que é casamento? Como se pode definir um casamento? Sim, a princípio, o casamento ele é uma instituição divina onde um homem e uma mulher se unem para formar uma família, né, com o propósito de formar uma família. E essa questão, né, precisa ser bem compreendida, porque primeiro, quando nós vamos ali ver a própria Bíblia, na ordem da criação, Deus estabelece alguns princípios que poderão reger o casamento.
Então uma das coisas que nós devemos saber é que o casamento é uma instituição divina e Deus estabeleceu regras e normas que devem nortear o casamento. Primeiro é que Deus estabelece o casamento com o propósito de a terra, ou então, através do casamento, o homem e a mulher poderiam multiplicar-se e encher a terra. Esta é a primeira coisa que nós temos que ter em conta quando nós vamos ver ali o relato de Gênesis 1. E a segunda coisa é que percebemos que depois de Deus ter feito o homem e mulher, né, macho e fêmea, conforme diz Gênesis, aí ele diz que Deus viu que era muito bom. Ou seja, Deus se agradou daquilo que ele tinha feito. E sendo uma instituição divina o casamento, ele, como eu estava dizendo no princípio, tem princípios e normas que regem o casamento. Primeiro princípio é que o casamento ele é monogâmico. Isso quer dizer que ele só deve existir, só existe porque é um homem e uma mulher que se unem para formar uma família. Esse é o primeiro princípio. Podemos ver no livro de Gênesis. Segundo princípio é que o casamento é heterossexual. Ou seja, são pessoas de sexos diferentes em termos biológicos. E o terceiro princípio que nós conseguimos ver é que o casamento ele é monossomático. Quer dizer, são duas pessoas que se unem com o objetivo de formar uma família, um lar, para cumprir com os propósitos de Deus. E o quarto ponto é que o casamento ele é indissolúvel. Porque o homem e a mulher se unem e Deus une, porque é uma instituição divina. Deus é que une as pessoas. Então o homem não pode separar aquilo que Deus uniu. Então são esses quatro princípios que ali norteiam o próprio casamento quando nós tentamos definir o casamento. É a resposta mais inteligente que eu já recebi em toda a minha vida em torno do conceito do casamento. Termos que até já me esqueci, insolúvel, não insolúvel. Mas enfim, internautas, espero que aí em casa estejam a perceber e a compreender essas respostas. A primeira mesmo era em torno do que é casamento. Vamos agora à segunda questão. O que a Bíblia diz sobre o casamento no que diz respeito a essa questão de gênero? Até se vamos a ver, parece-me que o nosso irmão aqui até já adiantou responder. Eu não sei se vai querer mais dar aqui algum subsídio, mas na primeira questão até já adiantou quase na segunda, porque a segunda questão foi: o que a Bíblia diz sobre o casamento no que diz respeito a essa questão de gênero? E na resposta dele, em torno da primeira questão, que era o que era casamento, acabou mesmo abordando todos os contextos. Então não sei agora se o irmão ainda vai querer mais dar aí algum subsídio em torno do que a Bíblia diz. Talvez o subsídio que eu poderia dar aqui é mesmo, né, enfatizar a questão do casamento ser heterossexual. E nós podemos ver que a Bíblia não só ela condena o homossexualismo ou casamentos homoafetivos, porque alguns dizem que não, a Bíblia tem que ser atualizada, a Bíblia tem que ser revista, mas quando nós lemos a Bíblia, as Escrituras, vemos que tanto no Antigo e Novo Testamento a ordem é clara. Por exemplo, no Antigo Testamento Deus disse lá, no livro de Levíticos 18, 22, de que com o homem tu não te deitarás, né? Como se fosse mulher. E a Bíblia vai mais a fundo dizendo que nem mesmo com um animal o homem não pode se deitar, porque havia de se contaminar. Então, é uma questão que é muito incisiva na Bíblia. Sem falar do Novo Testamento, no livro de Romanos 1, onde a Bíblia diz que o casamento homoafetivo, primeiro é imundício, segundo é detestável, depois, para não ser detestável, ele é desonroso e é contrário às relações da natureza, é contrário àquilo que Deus estabeleceu na natureza. Então a Bíblia está repleta de exemplos que mostram que o casamento homoafetivo não tem assim uma orientação clara, não tem uma aceitação da Bíblia. Muito bem, isto é mesmo interessante. É interessante perceber as respostas de acordo com a Bíblia. Agora, avançamos para a terceira questão. Existe algum castigo que Deus deu no passado das pessoas que praticaram a homossexualidade? Bom, de fato existe, né? O exemplo clássico que nós podemos ver na Bíblia é mesmo o exemplo da cidade de Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades receberam o castigo de Deus. A Bíblia diz que Deus fez descer fogo e enxofre, porque os habitantes de Gomorra haviam se pervertido e aceitado a prática do homossexualismo.
Podemos ver isso lá no livro de Gênesis 19, onde os habitantes da cidade de Gomorra queriam ter relações sexuais com anjos. Já imaginaram o que é isso? E Deus destruiu a cidade. E não só, isso também permite ver que não só a Bíblia mostra o castigo como tal sobre o homossexualismo, mas a própria história nos ensina. A própria cidade de Roma, ela foi tomada, saqueada pelos bárbaros por causa dessa prática de homossexualidade. Por quê? A homossexualidade, as relações homoafetivas eram tão comuns naquele tempo que até desde os imperadores até os escravos tinham essa prática. Então, por causa disso, Deus entregou os romanos aonde? Na mão dos bárbaros. Ok, internautas, não se esqueça aí de deixar o seu like, porque aqui o debate está muito doce. E agora, nós avançamos ainda. Eu quero que o irmão aqui nos ajude a compreender a atitude do Papa, ou seja, o anúncio que foi aqui divulgado. Como tu avalias, né, de forma individual, como tu avalias a atitude do Papa? Porque, para mim, eu sinto como se estivesse a entregar essas práticas só para a África. Mas parece-me que essa prática já era assim vista até fora, nesse caso do continente africano, não é? Como vinha aqui bem referenciando. Agora, na sua humilde opinião, como é que tu avalias este documento? Como é que tu avalias esta publicação que foi assinada por Papa? Em primeiro lugar, como nós vimos através das escrituras, que é uma prática antibíblica, é uma decisão antibíblica, não tem nenhum respaldo bíblico. E como não bastasse, é digna de detestação. Nós devemos detestar, devemos condenar e nós devemos repulsar esta prática, não é? Porque a Bíblia não dá nenhum suporte, porque a igreja de Jesus, ela se cala onde a Bíblia se cala. E ela fala onde a Bíblia fala. Então, quando a Bíblia diz não, é não. Isso também, em parte, nos faz perceber até que ponto as teorias do pós-modernismo, elas têm um poder de influência nas igrejas. Porque toda essa questão de gênero, ela gira em torno das teorias do pós-modernismo. Porque para o pós-modernismo não existem verdades absolutas, está vendo? Quer dizer, uma coisa não é verdade absoluta em todos os lugares. A verdade, ela está circunscrita numa determinada cultura. E eles, ao promover o casamento homoafetivo, através mesmo de próprias igrejas, o que estão a dizer? Estão a combater as escrituras. Para quê? Para desconstruir o conhecimento das escrituras, ou seja, aquilo que a Bíblia diz que isso é absoluto. Então o objetivo deles é desconstruir as verdades absolutas das escrituras. Então isso também nos chama a atenção às igrejas, porque as igrejas também têm sido alvo, né, de muitas teorias do pós-modernismo. Muito bem, agora também, para terminarmos, não é, a nossa última questão, queremos aqui perceber, de forma individual, de forma singular, de forma particular, quais são as recomendações que darias às pessoas que praticam a homossexualidade? Sim, em primeiro lugar, é preciso perceber que o homossexualismo é uma prática pecaminosa. E as pessoas envolvidas nessa prática, é preciso que elas reconheçam primeiro que isso é pecado. Depois, confessem a Deus e se arrependam e façam o que é certo. Porque no final das contas, a Bíblia, ela aponta aquilo que é certo. Essa é a minha primeira recomendação. A segunda recomendação é que ninguém nasce homossexual. É uma questão de ideologia, como eu vinha falando. É uma questão de ideologia. E é preciso saber que nós, ou o homem, é aquilo que é, conforme Deus lhe disse. Ou é macho, ou é fêmea. Não é aquilo que nós pensamos que nós somos. Nós somos aquilo que Deus disse que nós somos. Então, a questão de homossexualismo é mesmo questão de ideologia, é uma questão ideológica. Terceiro, vai para as pessoas que já estão nesse casamento. É preciso que elas reconheçam que isso é pecado e façam o que é certo, se desfazendo desses relacionamentos. Porque primeiro, como nós vimos, não é conforme as escrituras. A Bíblia diz que o casamento é monogâmico, heterossexual e monossomático.
ao se juntar homem e mulher, não é possível cumprir com o propósito de Deus. Por isso que é preciso que essas pessoas se desfaçam desses casamentos. E eu terminei aqui com uma citação bíblica. Está no livro de 1 Coríntios 7:2, onde diz: cada homem tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. Tem que ser assim. Algo contrário a isso é extremamente proibido das Escrituras. Cada homem deve ter a sua própria mulher e cada mulher deve ter o seu próprio homem. Aprendi. E espero que aí desse lado também estejam a aprender o suficiente. Internautas, o debate estava muito bom para terminar, mas infelizmente chegamos ao fim. E chegado este momento, eu quero convidar os internautas a seguirem o próximo vídeo, porque afinal de contas, nós vamos novamente ter um debate com um jurista. Queremos entender o lado jurídico dessa história. E eu acho que o internauta, se calhar, ficará surpreso com as respostas diferentes. Mas ao certo, nós somos o que Deus disse para sermos. Chegado este momento, me despeço e a voz que você estava ouvindo era de Duarte Fernando e do Berto. Saudações, até a próxima.